E aí, sétimo ano, tudo bem? Vamos desenferrujar com a história aí, hein? Beleza? A gente vai falar agora das reformas religiosas, tá? O livro é 3, páginas 150 a 154, capítulo 4, módulo 19 e 20. Lembrando da tarefinha, página 172, tá? A gente começa falando sobre a Igreja Católica contestada. A Igreja Católica era a instituição mais poderosa da Idade Média, tá? Só que vamos pensar o seguinte: você começa a se tornar muito poderoso, você começa a ultrapassar certos limites. A Igreja Católica se achava a senhora do mundo, se achava não, ela era. Só que não são todas as pessoas que vão concordar com isso, tá? Ela controla os saberes, todos os saberes, porque a Igreja Católica era quem ficou com o saber clássico, antigo, greco-romano, detém grande poder. Como que a Igreja Católica faz tudo isso? Vai perseguindo, punindo quem vai contra ela, tá? Algumas das coisas que vão fazer que a Igreja Católica perca, né, um pouco de seu poder, de sua graça com parte da população é, por exemplo, a venda de indulgências. O que seria a venda de indulgências? Você pagar, simplesmente você pagar para ter o seu pedacinho no céu, né? Você pagar para conseguir ir para o céu. A Igreja Católica também vendia cargos eclesiásticos, né? A maioria dos grandes cargos da Igreja Católica estavam nas mãos das famílias mais ricas do período, tá? Venda de relíquias sagradas também, ou a simonia, como era chamada, né, fazia parte de algumas das características da igreja desse período. Igreja Católica, interesse em terras. A Igreja Católica era o maior proprietário de terras da Europa no período, ok? Isso vai fazer com que muitas pessoas começam a se questionar a respeito do que seria a igreja, né? Do que a igreja realmente buscava, né? Do que você precisaria fazer para estar na igreja, né? Então, tais itens vão fazer com que pessoas comecem a questionar, pessoas até mesmo dentro da igreja, comecem a realmente pensar, nossa, será que a igreja está indo pelo caminho certo? Será que é realmente isso que a religião diz, que Deus quer que a gente faça, né? Então, no século XVI, vai começar a insatisfação, vai começar a aumentar a insatisfação, né? Jan Hus e o John Wycliffe, eles vão ser os chamados pré-reformadores, eles que vão começar o movimento de reforma. Reforma mesmo, como o próprio nome já diz, de tentativa de mudar a igreja, né? Eles vão traduzir a Bíblia para a sua língua, porque até então a Bíblia era só em latim. Quem sabia ler e escrever no período? Poucas pessoas, ainda mais em latim, né? Então, eles vão começar a o quê? Disseminar as palavras da Bíblia e não do que a igreja dizia, do que as pessoas da igreja diziam, né? A prensa, por exemplo, de Gutenberg vai fazer com que se popularize isso, porque até então os livros eram escritos à mão. Agora, os livros não, eles são impressos. Teoricamente, com a impressão você consegue fazer livros mais rápido. Fazendo livros mais rápido, você tem uma quantidade maior de livros que vão se baratear, né? Vão se tornar mais baratos, tá? Outras coisas que vão fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais insatisfeitas, por exemplo, é o poder da igreja. Muitos reis vão se sentir oprimidos pela igreja, eles vão tentar confiscar bens e poder da igreja, tá? Tentar tirar o poder da igreja em relação a certas ações e atitudes, ok? A nova burguesia, a nascente burguesia que a gente vai ver aí com o renascimento comercial urbano, vai ser outra classe muito afetada pela igreja, porque a igreja pregava a teoria do justo preço. Teoria essa que dizia que todo produto deveria ser vendido pelo preço
que você gastou para produzi-lo. Ou seja, a burguesia não teria lucro nenhum, porque o lucro da burguesia vem dos juros, ou seja, vem do acréscimo do valor desse produto. Se você gasta, por exemplo, R$10 para fazer determinado produto, você vender por 10, você não ganhou nada. Então a burguesia ganhava dinheiro, era nesse acréscimo, que era condenado pela igreja. Se você acrescentasse um valor, você não iria para o céu, por exemplo. Então, outro problema, né? Certo? Então, na aula de hoje a gente viu o quê? Os problemas que a igreja ela mesma vai trazer para esse período, né? Ela mesma vai fazer com que pessoas de dentro da igreja comecem essas reformas. A gente viu os pré-reformadores para que na próxima aula a gente veja, tá, como vai se dar, como vai se transformar essa atitude, esse pensamento dessas pessoas de dentro da igreja, ok? Para a gente chegar na chamada Reforma Protestante. Não se esqueça da leitura de todo o conteúdo, hein, pessoal? Dos exercícios de aplicação e também os propostos, hein? Beleza? Falou, brigadão e até a próxima, hein? Tchau, tchau, pessoal!